E aí, moçada, beleza? Eu sou o professor Euler. E eu sou o professor Cordeiro e hoje vamos revisar com vocês alguns tópicos da física. Reservamos para essa aula basicamente duas coisas. A primeira, a relação entre força e movimento. E a segunda, usinas geradoras de eletricidade. Nosso objetivo é fazer uma revisão tanto para a prova do Enem quanto para vestibulares tradicionais. Olha, para você analisar as relações que existem entre força e movimento, existem várias equações possíveis. Nós vamos utilizar basicamente duas aqui. Primeiro, a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. E a outra equação vai ser a equação da aceleração média, que é ΔV sobre ΔT. Para isso também nós vamos fazer algumas restrições de uso quanto às equações e quanto às situações analisadas. A primeira restrição que a gente vai impor hoje é que os movimentos analisados sejam do tipo retilíneos. E a outra condição é que a resultante das forças ela permaneça constante. Claro que no dia a dia a resultante pode ser constante ou variável, mas nas questões de vestibular normalmente você encontra sempre resultante constante. Nós vamos fazer uma análise agora dentro de uma tabela para mostrar várias condições e vários outros aspectos de dois tipos diferentes de movimentos. A condição que nós vamos analisar agora, ou as condições, implicam em sabermos o que a força provoca no movimento. É importante lembrar que força provoca variação na velocidade, consequentemente, aceleração. Então, nós vemos aqui duas situações distintas. À esquerda, você vê força resultante diferente de zero, implicando em aceleração diferente de zero, o que significa dizer que teremos variação de velocidade. À direita, você vê força resultante igual a zero, implicando em aceleração também igual a zero, o que significa não existir variação de velocidade. Bom, essas condições implicam no seguinte: a velocidade, quando a força resultante é diferente de zero, varia uniformemente. A gente tem que lembrar que se a força provoca variação na velocidade, consequentemente uma aceleração, implica na velocidade variar, mas se a força é constante, ela varia uniformemente. Quando a força é igual a zero, a aceleração é nula, o que vale dizer que a velocidade é constante, porque ela não varia. Um próximo detalhe é a classificação do movimento. Se a força resultante for diferente de zero, implica em termos um movimento retilíneo uniformemente variado. Mas se a força resultante for zero, aceleração zero, duas situações são possíveis. O corpo pode estar em repouso, velocidade zero, ou o corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme, velocidade diferente de zero. E para se estudar esses movimentos, existem equações que o professor Euler vai comentar a partir de agora. Vamos lá então, vamos dar uma olhada nas equações sobre movimento retilíneo uniformemente variado ou movimento retilíneo e uniforme. Para o movimento uniformemente variado, a equação do espaço em função do tempo fica essa aqui, ó, S igual a S0 mais V0 vezes T, a aceleração sobre 2 e o tempo ao quadrado. Já se o movimento é do tipo uniforme, a equação do espaço versus tempo é S igual a S0 e mais VT. Para o movimento uniformemente variado, a equação é V igual a V0 mais AT. Já se você tem resultante nula, consequentemente aceleração nula, aí você pode ter duas situações. Ou a velocidade é constante, mas igual a zero, quando o corpo permanece em repouso, ou a velocidade é constante, mas diferente de zero, o que caracteriza o movimento retilíneo e uniforme. Bom, e por último, vamos analisar a chamada equação de Torricelli. No movimento uniformemente variado, a equação de Torricelli é escrita como velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração e o ΔS. Aí você pergunta, e essa equação Torricelli pode ser usada no movimento uniforme? Olha, por mais que a gente não costume utilizar, se você pensar no movimento uniforme, a aceleração escalar vale zero. Com isso, na equação de Torricelli, aquele último termo 2A ΔS se anula e sobraria apenas velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado. O que significa dizer que a velocidade final e a inicial são iguais, ou seja, a velocidade permaneceu constante, o que caracteriza realmente o movimento do tipo uniforme.
Muito bem, com base nisso tudo que nós vimos, agora vamos ver algumas perguntas que utilizarão desses conhecimentos. E a primeira é a seguinte: para existir movimento, é preciso a atuação de uma força? Para responder, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que força provoca variação na velocidade. E para isso, eu vou utilizar um pouquinho o professor Euler agora. Professor Euler, por favor, vem aqui. Se eu tomar o corpo do professor Euler como referência e eu aplicar uma força empurrando o corpo dele, essa força vai provocar variação na velocidade. Se essa força atuar na mesma direção do movimento, a velocidade aumenta. Mas, se a força atuar no sentido contrário, imagine que o professor Euler venha na minha direção e eu aplico uma força contrária ao movimento. Essa força vai provocar diminuição da velocidade. Mas se o professor Euler estiver em movimento, por favor, professor Euler, movimente-se, e eu não aplicar forças no corpo dele, eu não terei o agente que ajuda o movimento, nem o que atrapalha o movimento. Se não tiver força, a velocidade não muda e ele permanece num movimento retilíneo e uniforme. O que vale dizer que se eu não tiver força, o corpo pode estar em movimento, só que a velocidade não vai variar. E agora, uma segunda pergunta. Se a força resultante for constante, a velocidade também será constante, professor Euler? Olha, pela segunda lei de Newton, se a força resultante é constante, a aceleração escalar, já que o movimento que a gente está analisando é um movimento do tipo retilíneo, a aceleração escalar também permanece constante. Ora, se você tem uma aceleração escalar constante, o movimento é uniformemente variado. A palavra variado aí é para indicar que a velocidade varia. Consequentemente, se você tem uma resultante que permanece constante, a aceleração é constante, a velocidade é variável, não permanece constante como foi sugerido na pergunta. Pergunta número 3. Admita que um corpo esteja sujeito à ação de apenas uma força. Se essa força deixar de existir, obrigatoriamente o corpo irá parar? Olha, se a força deixar de existir, deixa de existir o agente que provoca variações, o que significa que cessam as variações, logo a velocidade permanece constante. O corpo não vai parar, ele vai manter a sua velocidade. São perguntas bem frequentes em vestibulares, é importante ter isso bem claro na sua cabeça. Próxima pergunta. Admita um objeto no vácuo. Se este objeto for lançado verticalmente para cima, obrigatoriamente ele continuará subindo indefinidamente? Olha, essa é uma confusão bastante comum. Quando a gente fala que um objeto é lançado, é abandonado no vácuo alguma coisa, muitas pessoas imaginam que por estar no vácuo, naquele local ocorre completa ausência de gravidade. E não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Pega como exemplo a Lua. Lá na Lua, você não tem atmosfera, você estaria no vácuo e os corpos vão cair, vão subir sujeitos à ação da força-peso, sujeitos a uma aceleração da gravidade. Então, se você pegar um objeto qualquer, lançar esse objeto para cima, mesmo que seja no vácuo, esse objeto ele não sobe indefinidamente, não. Sujeito à ação da gravidade, ele vai retornar, obviamente, voltando ao ponto de partida, voltando ao solo. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre física moderna, mas bem pouquinho. É um assunto que tem aparecido nos vestibulares, mas em pequena escala. Porém, esse tema ajuda a entender algumas coisas que aparecem com relativa frequência. Por isso, nós vamos agora pedir para o professor Euler comentar um pouquinho sobre a equação mais famosa do Albert Einstein. E igual a mc². É muito comum uma confusão em relação a essa equação. Tem aluno que acredita que essa equação diga o seguinte: quando uma certa massa m atinge a velocidade da luz ao quadrado, então essa massa se transforma em energia. E é lógico que essa interpretação é absurda. Adotando como limite a velocidade da luz, jamais um corpo teria a velocidade da luz ao quadrado, que seria um valor assombroso. O que essa equação diz é o seguinte, que toda massa, ela possui, ou melhor, a massa de um corpo, ela seria como uma espécie de energia cristalizada. Dependendo dos processos que ocorrem, essa energia pode ser liberada, sendo que o fator de conversão entre massa e energia, esse fator numérico é a velocidade da luz elevada ao quadrado. Bom,
Para fazer um comentário a respeito disso, o Cordeiro vai falar sobre dois processos bem conhecidos, fissão e fusão nuclear. A fissão nuclear é um processo em que átomos de massas maiores se dividem formando átomos de massas menores. Mas um detalhe importante é que a massa do átomo original é maior do que a soma das massas dos produtos dessa reação. E a diferença de massa é justamente a energia que se obtém através desse processo. Na equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado, nos mostra que a diferença de massa é justamente a energia que foi gerada nesse processo. No processo de fusão, ocorre ao contrário. Átomos menores se juntam formando átomos de massas maiores. E, novamente, a massa dos reagentes é maior do que a massa dos produtos. E a diferença de massa é justamente o que se transforma em energia. Agora, por que estamos falando isso? Justamente porque esses processos é que vão dar a base para a construção de usinas que vão gerar energia. Hoje, nós dominamos o processo da fissão, que é a base para se compreender usinas nucleares. Olha, o que dá para reparar ali é que existe um reservatório com água onde ficam imersas algumas pilhas nucleares. Nessas pilhas, a gente vai ter o chamado processo de fissão nuclear. Com esse processo, libera-se uma grande quantidade de energia e, com isso, aquece aquela água. Essa água, então, vaporiza. Esse vapor é conduzido até as turbinas, onde ele movimenta essas turbinas. Com essa movimentação, essa energia mecânica se transforma em energia do tipo elétrica ali no gerador. A água que estava vaporizada ela é recolhida, passa por um condensador, onde ela é novamente resfriada para que o ciclo possa recomeçar. Então esse é o funcionamento básico de uma usina do tipo nuclear. Nas usinas geradoras de eletricidade ou de energia elétrica, você basicamente sempre tem o mesmo tipo de funcionamento. Você tem algo movimentando turbinas. Essas turbinas fazem com que o gerador receba energia mecânica e transforme essa energia mecânica em energia do tipo elétrica. Essa energia elétrica depois ela vai ser transmitida para as residências, fábricas, a população em geral, por intermédio aí das torres e linhas de transmissão. Mas o funcionamento é basicamente o mesmo em todas essas situações em que você tem uma usina gerando energia elétrica. De uma maneira geral, todas as usinas, da turbina e gerador para frente, são similares. A diferença está no que vai alimentar, no que vai fazer essa turbina girar. No caso de uma usina hidrelétrica, a água é armazenada numa represa e assim ela adquire energia potencial. Quando ela desce, ela vai perdendo energia potencial e vai ganhando energia cinética, a energia que vai justamente fazer com que a turbina gire. Nós teremos uma usina do tipo termoelétrica, cujo funcionamento é muito parecido com o de uma usina nuclear. A diferença é que o que vai vaporizar a água não é mais a energia vinda dos átomos, mas sim a energia da queima de algum tipo de combustível. Praticamente em todas as provas do Enem, aparece algum tipo de usina e eles cobram algum aspecto a respeito delas. No caso de uma usina termoelétrica, é importante você lembrar que o combustível fóssil ou de algum outro tipo, após ser queimado, libera calor, vaporiza a água e o vapor é que vai fazer a turbina girar. De resto, é tudo muito parecido com o de uma usina nuclear. Agora nós vamos ver alguns tipos de combustíveis de usinas termoelétricas. Existem os combustíveis fósseis e a biomassa. Combustíveis fósseis são, por exemplo, o carvão e derivados de petróleo. No caso da biomassa, podem ser resíduos agrícolas, madeira, lixo urbano. Tratando especificamente da biomassa, nós temos aí uma alternativa muito interessante para alimentar usinas termoelétricas.
Veja, numa usina termoelétrica é queimado o combustível e liberado CO2 para a atmosfera, o que contribui com o efeito estufa. Mas, se eu planto uma determinada cultura, essa cultura vai absorver CO2 da atmosfera no processo de fotossíntese, retirando parte daquilo que ela jogou, que ela lançou para a atmosfera, o que é muito interessante. A usina termoelétrica joga CO2, mas planta-se o alimento para essa usina que vai retirar o CO2 da atmosfera. Hoje, já existe muita pesquisa e algumas aplicações satisfatórias de outras fontes de energia que não sejam tão poluentes quanto, no caso, as termoelétricas. Mas agora, o professor Euler vai comentar um pouquinho sobre esse tema para a gente. Sobre fontes alternativas de energia, é preciso mencionar que existem algumas que são economicamente viáveis e outras não. Sem entrar nesse mérito, sem entrar nessa questão, eu vou mencionar aqui algumas que são as mais conhecidas fontes alternativas de energia. Energia solar, ela é utilizada basicamente em duas situações, para aquecimento ou para geração realmente de energia elétrica. Atualmente você tem aí várias residências que utilizam a energia solar para fazer aquecimento da água, que é utilizada nas torneiras, nos chuveiros e tudo mais, substituindo, por exemplo, aquecedores a gás ou aquecedores elétricos. E você pode usar também a energia solar para realmente produzir, gerar energia elétrica que vai ser utilizada em residências, em indústrias e outras situações. Outra fonte alternativa de energia é a energia proveniente dos ventos, a energia que a gente costuma chamar de energia eólica, que hoje já tem uma aplicação bastante grande. Pega, por exemplo, o Nordeste do Brasil, que tem um potencial muito grande de ventos, é uma região em que isso pode ser muito bem aproveitado. Além disso, tem também o que a gente chama de energia das marés, a energia aqui do tipo oceânica. Você pode usar não só com as marés, mas também a energia proveniente das ondas que você tem no mar. E nós vamos comentar um pouquinho melhor daqui a pouco, quando o Cordeiro for mostrar para vocês essa diferença. Eu queria dar uma analisada com vocês em duas fotografias aqui. Essa fotografia, ela mostra aqui para a gente o que a gente chama de painel solar, que é constituído das chamadas células fotovoltaicas. Nesses painéis, a energia solar é captada e aí ela já é transformada em energia do tipo elétrica. Já na próxima imagem, a gente tem aqui os chamados aerogeradores. Eles são muito parecidos com o que antigamente eram os moinhos de vento. Eles captam, através da movimentação do ar, a energia cinética dos ventos. Com isso, você acaba tendo algumas turbinas que são movimentadas e o nosso gerador instalado ali junto do aerogerador, ele recebe energia cinética, transforma em energia elétrica. Em seguida, o Cordeiro vai explicar para vocês como é que funcionam as usinas que trabalham com energia oceânica, seja devido às marés ou devido às ondas. Vamos lá. Você vê aqui um modelo que mostra como é possível aproveitar a energia das ondas, do vai e vem das ondas. Nesse desenho da esquerda, você tem aqui uma espécie de tubulação onde a onda entra quando vem em direção à praia. Quando ela entra nessa tubulação, ela empurra o ar e o ar passa através de turbinas que vão alimentar os geradores de energia. Mas o legal, o interessante desse tipo de usina é que ela aproveita quando a onda vem e aproveita também a energia quando a onda volta. Porque quando a onda volta, a gente vê isso mais caracterizado, ela suga o ar e faz o ar entrar no sentido contrário, fazendo com que as turbinas novamente sejam giradas, agora no sentido contrário, mas novamente a energia é aproveitada e convertida em energia elétrica. Na próxima tela, nós vamos ver a energia aproveitada a partir das marés. Seja o lado esquerdo, o mar aberto. Aqui uma espécie de barragem e do lado direito, um reservatório. Quando a maré sobe, o reservatório, ainda vazio, começa a receber água a partir de um ducto. E quando essa água passa, ela vai fazer girar algumas turbinas e assim a energia elétrica vai ser gerada. Depois que os dois lados da barragem, ou seja, o mar aberto e o reservatório, se encontram no mesmo nível, cessa o fluxo de água. Aí, novamente, é fechado esse ducto. Quando a maré abaixa, como o reservatório está cheio,
abre-se novamente e a água circula no sentido contrário, novamente fazendo as turbinas girarem e assim é produzida energia elétrica. Tem uma vantagem, que é uma energia relativamente limpa, mas uma desvantagem, que ela só funciona em momentos em que eu tiver maré alta ou maré baixa. No intervalo entre a maré alta e a maré baixa, esse tipo de usina não vai funcionar. Mas, de qualquer forma, é uma opção que nós temos. Agora, o professor Euler vai comentar sobre algumas das vantagens e desvantagens que existem ao se utilizar energia de um tipo e de outro. Por favor, professor Euler. Olha só, nós vamos apresentar algumas telas fazendo uma comparação entre usinas hidrelétricas, termoelétricas e nucleares, que são aqueles 3 tipos de usinas que são os mais utilizados no mundo inteiro. A gente quer apresentar vantagens e desvantagens de cada um desses tipos de usinas. Vamos lá então, eu começo explicando as usinas hidrelétricas, iniciando justamente pelas suas vantagens. Primeira vantagem, a usina hidrelétrica ela utiliza um tipo de energia limpa. O que a gente quer dizer com isso? Como o recurso que vai movimentar as turbinas é a água, é um recurso que não é poluente. Então, lógico que essa é uma vantagem interessante. Segunda vantagem, a usina hidrelétrica ela tem um baixo custo de manutenção se comparado a outras fontes, a outros tipos de energias, a outros tipos de usinas que são utilizadas. Não só o custo de manutenção numa usina hidrelétrica é mais barato, mas também o custo da geração de energia, principalmente porque o recurso utilizado, mais uma vez lembrando, é a água. E terceira vantagem, pensando em usina hidrelétrica, a gente tem uma grande disponibilidade de recursos hídricos. Lógico que isso que a gente está falando é pensando no caso especial do Brasil, como, vamos dizer assim, o potencial hidrelétrico brasileiro é um potencial gigantesco, o potencial hídrico brasileiro é muito grande, então no Brasil o uso da usina do tipo hidrelétrica é bastante favorável. Então essa é uma vantagem bastante grande, pensando, é lógico, na geografia brasileira. Desvantagens agora. Em toda usina hidrelétrica você vai ter uma área alagada que provoca desequilíbrios ecológicos. A usina hidrelétrica, como o Cordeiro havia explicado, ela tem um grande reservatório d'água. Esse reservatório é um reservatório artificial. E quando você faz o alagamento dessas áreas, você naturalmente acaba destruindo o habitat de várias espécies animais e vegetais. Então o impacto ambiental não pode ser desprezado, não. Segunda desvantagem. Normalmente, uma usina hidrelétrica ela é instalada distante dos centros consumidores. Isso ocorre porque, dentro das condições para a instalação de uma usina hidrelétrica, você precisa de uma queda d'água bastante grande. E nem sempre isso é possível perto das grandes cidades. A desvantagem nesse caso é que você tem que fazer grandes linhas de transmissão até os centros consumidores, com grandes perdas de energia e um custo muito grande para a instalação dessas linhas de transmissão. Terceira desvantagem. Muitas pessoas elas acabam sendo desalojadas justamente pelo fato de ter que fazer aquele reservatório gigantesco, não só habitat de plantas e animais, mas também a região de moradia de muitas pessoas acaba sendo alagada. E com isso, deslocando várias pessoas, tem que ser gasto ali um grande valor com indenizações para levar essas pessoas para outros locais. Agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito das usinas termoelétricas. E para isso, vou chamar o professor Cordeiro de novo. No caso das termoelétricas, tem uma vantagem interessante, que é a rapidez na sua construção, se comparada a uma usina hidrelétrica. Além disso, as usinas termoelétricas podem ser instaladas próximas dos centros consumidores, o que é interessante, pois diminui o gasto com a transmissão, tão características das usinas do tipo hidrelétrica. Agora, uma outra vantagem é que pode ser usada variadas fontes de energia, e algumas delas podem fazer o sequestro de carbono, como é o caso de se utilizar madeiras e resíduos agrícolas, o que é bastante interessante. Mas ninguém é bandido e ninguém é apenas o mocinho da história. Todas têm vantagens e desvantagens. No caso das termoelétricas, as desvantagens, ou algumas delas, são as seguintes: a emissão de gases poluentes, em especial o CO2, mas não só, outros gases são emitidos para a atmosfera, e a poluição térmica da água corrente utilizada no sistema de arrefecimento. Normalmente, para resfriar o vapor d'água e fazê-lo voltar para a fase líquida e voltar novamente para ser vaporizado, é utilizada a água normalmente de um rio.
E a água do rio entra na sua temperatura normal, mas depois de resfriar o sistema, ela volta para o rio mais quente do que estava originalmente. E isso nós chamamos de poluição térmica, que pode prejudicar a fauna e a flora daquela micro-região. Mas agora o professor Euler vai comentar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens das usinas nucleares. Numa usina nuclear, você tem como vantagem o fato dela não poluir, ou, como a gente quer dizer aqui, ela não emite gases poluentes como CO2, CO e outros, né? Então, o fato de você não ter gases de efeito estufa envolvidos já é realmente uma grande vantagem. Segunda vantagem aqui, elas podem ser instaladas próximas dos centros consumidores. Como você não necessita, por exemplo, de quedas d'água, como era o caso da usina do tipo hidrelétrica, você tem uma vantagem de poder colocar uma usina do tipo nuclear bem próximo ao centro consumidor e, com isso, diminuir os gastos com a transmissão da energia elétrica que for gerada. Mas tem as desvantagens, dá uma olhada ali, ó. O custo de instalação e manutenção são custos realmente elevados. Para você construir uma usina do tipo nuclear, o gasto realmente é muito grande. E a manutenção que ela exige, justamente para não oferecer grandes perigos, né, com vazamentos de radioatividade e tudo mais, você acaba tendo um gasto de manutenção bastante grande. Isso é lógico que encarece a energia que vai ser produzida. Outra desvantagem é o fato de você gerar lixo nuclear, que se não for muito bem armazenado, se não for muito bem cuidado, ele pode gerar alguns desastres ecológicos. E também você tem o risco de vazamento de radiações, não do lixo nuclear, mas se alguma coisa dentro da usina não funcionar direito e você tiver ali a exposição do material radioativo, isso pode gerar sérias consequências ambientais. E como última desvantagem, também a poluição térmica. Assim como na usina do tipo termoelétrica, na usina do tipo nuclear você também tem que usar água de rios ou lagos para fazer o esfriamento da água que é utilizada para a movimentação das turbinas. Com isso, essa água volta novamente para o rio numa temperatura maior do que estava antes. E isso provoca uma consequência, por exemplo, que é a diminuição da dissolução de oxigênio nessa água. E, consequentemente, peixes e outros animais que sobrevivem justamente de retirar o oxigênio dessa água podem sofrer consequências graves, como até a extinção, o desaparecimento dessas espécies naquela região. Bem, depois de todas essas explicações, nós vamos agora fazer um exercício que vai tratar justamente desses temas que acabam de ser discutidos aqui. Vamos lá. A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes no período entre 1970 e 2005. Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis como a solar e eólica ainda são incipientes, ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e às populações locais. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se... Bom, vamos analisar as alternativas então. Alternativa A poluição da água por metais da usina. Bom, quando a gente pensa numa usina hidrelétrica, não existe a geração de metais, normalmente quando a gente fala metais pesados, né? Então não tem nenhuma relação com impactos ambientais que seriam provocados por uma usina do tipo hidrelétrica. Alternativa B. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas antes, vai? Alternativa C. O aumento expressivo na liberação de CO2 para a atmosfera. Quando você pensa em liberação de CO2, isso está associado à usina do tipo termoelétrica. Na usina hidrelétrica isso não ocorre. Alternativa D. O consumo não renovável de toda a água que passa pelas turbinas. Olha, depois que a água passa pelas turbinas de uma hidrelétrica, essa água volta ao meio ambiente sendo naturalmente reaproveitada. Então isso realmente não tem relação com o impacto ambiental causado. Alternativa E. O aprofundamento no leito do rio,
com a menor deposição de resíduos no trecho de rio anterior à represa. O trecho de rio anterior à represa é o trecho que você tem ali de alagamento. Não tem nenhuma relação, o que está sendo dito na alternativa, com impactos possíveis ambientais que você teria numa usina do tipo hidrelétrica. Então, o que sobra como alternativa viável é a alternativa B. Dá uma olhada ali. A destruição do habitat de animais terrestres. Realmente, quando você tem uma usina do tipo hidrelétrica sendo instalada numa região, você tem que fazer uma grande área, uma grande região de alagamento para ter uma represa, com a água que vai armazenar energia potencial gravitacional e que será utilizada futuramente naquela usina. Essa região de alagamento naturalmente destrói o habitat de espécies animais e vegetais, sendo o maior impacto ambiental que uma usina do tipo hidrelétrica pode causar. Bom, agora gostaríamos de terminar a nossa participação nessa aula aqui com vocês, deixando algumas dicas que achamos importantes, relevantes. E uma delas é que a escolha dos temas dessa aula foram pautados nas matrizes de competências e habilidades do Enem. Por exemplo, a relação força e movimento é uma das habilidades que eles destacam, que julgam ser importantes para vocês, alunos de ensino médio, mostrarem, essa competência, essa habilidade nas provas em que vocês estarão prestando. Além disso, a questão da usina ou das formas diferentes de usinas elétricas que foram discutidas aqui também é de extrema importância na prova do Enem. Só para que vocês tenham uma ideia, desde que o Enem foi criado, em todos os vestibulares, ou melhor, em todas as provas, exceto uma, usinas estavam presentes nas questões, às vezes até várias questões tratando desse tema, o que significa, o que vale dizer, que é indispensável que você tenha um conhecimento básico geral sobre esse tema. No mais, o que nós podemos desejar para vocês é uma boa sorte nos vestibulares que vão prestar e também na prova do Enem, e desejamos de coração que você tenha todo o sucesso do mundo.